narrativa policial. Olha só que legal. Nós temos trabalhado sempre textos narrativos. Texto narrativo, revisando, é aquele que nós contamos uma história, é aquele que nós temos que saber quais são os tipos de narradores. Nós precisamos saber o narrador personagem, que é aquele que conta a história, que participa da história. Não tem que ser 100% da história, mas ele conta e ele participa da história também. Ou ele vive a história, ou ele está observando uma história e ele está contando, e em alguns momentos ele dá a sua opinião, certo? Tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo, sabe do psicológico, sabe do espaço físico, sabe absolutamente tudo sobre personagens, sobre espaço, sobre o que vai acontecer, sabe de tudo, não é? Tem o narrador observador também, que é aquele que conta somente aquilo que lhe é visível aos olhos. O psicológico, e você esqueceu que é psicológico só porque não teve aula passada? Olha só, o psicológico é aquele que sabe a alma das personagens, que sabe se está triste, se está sofrendo, se está alegre, se está preocupado, qualquer que seja, certo? Essa parte é a que pertence ao narrador onisciente. O narrador observador, ele só vai contar o que observa. Não sabe, ao olhar uma pessoa, ele pode ver que a pessoa pode estar com um visual diferente. No entanto, na hora, não sabe se aquele visual é tristeza, se é preocupação. Pode ter uma noção, mas não tem a certeza que o onisciente tem, certo? Então veja, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos começar a falar sobre a narrativa policial. Para começar, narrativa policial, ela também conta uma história, certo? É narrativa, é ato de contar algo. Nós vimos vários textos onde havia a narrativa imaginativa, certo? Porque você imaginava, falei muito de Harry Potter, eu falei sobre vários textos aqui, principalmente falei do Senhor dos Anéis. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu falei mais desses dois, né? E falamos também muito de diário, falamos de blog, falamos sobre vários temas passados. Agora nós vamos mexer com a narrativa policial. O que tem diferente na narrativa policial? Olha só, a narrativa policial, ela tem como objetivo prender o leitor. O narrador, geralmente, pode ser ele em primeira pessoa, principalmente se ele for o detetive. Mas se for ele, o detetive, ele só vai aparecer depois que o assassinato, que o crime foi cometido, certo? Por quê? No início de toda e qualquer história onde tenha um enredo policial, uma história policial, não aparece, certo? O detetive de frente aparece quando aparece, por exemplo, vamos lembrar de Sherlock Holmes. Se eu penso em Sherlock Holmes, tudo bem, vai aparecer Sherlock, ok. Porém, por nós já sabermos que ele é um detetive, fica fácil para nós descobrirmos essa parte. Mas e quando nós compramos ou lemos um livro ou assistimos a um filme que é de suspense, que tem policial, como você vai descobrir quem é o detetive? Muitas vezes você só vai descobrir no final, e quando você pensa que é aquele, não é aquele, é um outro, certo? Por quê? Existe uma forma que faz com que o leitor ou aquele que está assistindo, o telespectador, ele seja induzido a acreditar que determinado personagem é o detetive ou é o criminoso, só que nem sempre isso acontece. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram MIB. Nesse último filme do MIB, que eu assisti há um tempo atrás, eu pensava que que estava, por sinal esse MIB tem como um dos atores principais, ele faz parte, é um dos protagonistas, o que fez o filme do Thor. Então veja, nesse filme, tudo levava a crer que um colega dele, certo? Desse que eu não guardo nomes, eu sei que ele faz também o personagem, também fez o papel de Thor, certo? Esse ator fez personagem do Thor. Então, tudo me levava a crer que um colega dele de trabalho, lá dos Homens de Preto, ele era o malvado da história.
Só que veja, no decorrer da história toda, mostrou que ele era invejoso, que ele queria o lugar deste, vou falar que é o Thor, que eu não guardo o nome, mas é um homem de preto, né? E o que acontece? Ele trabalhava muito com uma mulher. A mulher, onde tem como protagonista o ator que fez o Thor e uma mulher. É MIB, tá? Se vocês quiserem assistir agora no isolamento social, é interessante. Eu gosto de vez em quando de assistir alguns filmes assim. Então veja, tem um que trabalha com ele que vai te levar a crer sempre que ele é o antagonista da história. Porque todos os dados que são passados no filme, que também poderiam ser em um livro, levarão você a acreditar que determinado personagem é o culpado. Porém, veja, você fica com aquela ideia, o filme ou o livro irá fazer com que você se prenda e cada vez mais se convença que aquele ali é o culpado. Mas de repente o culpado não é aquele, é quem você menos espera. Veja, isso só aparece da metade do filme para o final. Por quê? O autor, quando faz um livro, ele tem que prender o leitor no seu livro. Ou aquele cineasta que faz o filme tem que prender o telespectador. Então veja só, tem sempre um clima de suspense. Quando você pensa numa narrativa policial, tem sempre um clima de enigma, porque a narrativa policial, ela também é chamada de narrativa de enigma, que também é sinônimo, também ela tem o nome de narrativa de mistério. Por quê? Você ficará curioso para saber quem é o culpado. Lhe passarão determinadas informações que você vai, como um quebra-cabeça, juntando até chegar a um determinado nome. Seja em um livro, seja em um filme. Eu não vou contar para vocês do MIB, não, sabe? Porque se vai que vocês vão assistir, aí perde a graça. Então, não posso contar. Mas assistam, depois vocês comentam comigo, tá? Eu vou ficar curiosa. Faz tempo que a gente não troca ideia, né, na conversa. Então, veja. Quando eu coloquei também chamada de enigma ou de mistério, mistério é a parte indispensável. Veja bem, eu estou passando hoje a matéria narrativa policial. É o primeiro capítulo do livro 2. E eu não contei para vocês quem é. Eu simplesmente apresentei a vocês um pouquinho do enigma que apresenta o filme, que é o MIB, é o último filme do MIB, Homens de Preto. Falei de personagens, porém não citei diversos, para que vocês fiquem na curiosidade de tentar descobrir. É interessante porque é um filme que você vai rir, é um filme que você tem alienígenas, é um filme que tem um suspense, que tem um mistério e principalmente que tem um enigma, que tem tudo que bate também como um texto de narrativa policial. Só que o que eu estou falando não está num livro, mas está em um filme. Tanto que quando vocês vão buscar, e eu também vou buscar filmes, eu procuro saber qual é o enredo para ver se eu gosto deles ou não, certo? Então veja, narrativa policial contei para vocês de forma, acho que vocês ficaram, quem gosta de enigma, quem gosta de mistério, vai querer assistir ao filme. E vai gostar, não vai se arrepender não, porque tem momentos engraçados, tá? E veja que eu coloquei marca registrada. Tem o detetive. Que é o detetive mesmo? Ah, ele aparece também, olha que eu coloquei também pra vocês, que eu já falei, ele aparece depois do crime, né? Depois que o crime acontece que ele aparece, né? Tem o clima de suspense. O clima de suspense tem que ficar no ar, senão perde a graça. Senão vira um livro qualquer. Deixa de ter aquilo que prende o leitor a assistir ou a ler, né? No caso, leitor, ler, assistir filme, certo? Por exemplo, a história gira em torno de um crime. Tem um crime no MIB, cuja autoria e motivação precisam ser desvendados. Olha, só lá no final que você vai desvendar.
e vai ficar, o quê? É ele? Sério? Não vou dizer que é ela porque só tem uma mulher, né? E então, como tem uma mulher como uma das protagonistas, e todo filme tem vários homens, uma mulher que está sempre na ativa, certo? Porque tem tem outras mulheres, porém elas estão por trás. A principal, a protagonista, está na ativa. A outra é secundária. Lembra do personagem secundário que é necessário para que toda a história, para que tudo possa acontecer? Como eu vou contar uma história se eu não tenho secundário? No final de contas, aqueles personagens não são o centro de tudo. Tem sempre algo à sua volta. Alguém fala, mesmo que não seja protagonista. Certo? Olha só que eu estou relembrando a matéria antiga, hein? Há, no mínimo, 3 personagens. Era para escrever por extenso, tá? Mas o quadro pequeno ia dar espaço. Quase não deu porque eu queria, né? 3 personagens. Quem são elas? A vítima, sempre tem uma vítima. O criminoso, sempre tem criminoso. E um detetive, ele tem que desvendar a história. E tudo tem que estar sempre no clima de suspense. Sempre. Senão perde a graça. Tem que ter sempre a presença do mistério. Por quê? Cabe ao narrador, e eu gosto de falar muito de cinema, também, né? Cabe ao narrador levar o leitor a decifrá-lo. Se você souber logo quem é, perde a graça. Mas se você tiver informações sendo passadas pelo narrador gradativamente, e você, desta forma, irá montando o seu enigma, até que você coloca determinado nome. Aí você, perdeu a graça. É verdade, tem livro que perde a graça. Tem filme também. No MIB não perde a graça, não. Assistam, depois me falem. Estou insistindo aí, se der para assistir, assistam. Tá? Leitor a decifrá-lo. Eu pensei que não daria, mas deu. Certo? Que não tem caso, não. Riscou. O realismo é também fundamental. Professora, você está falando do MIB. MIB tem que? MIB tem extraterrestres, tá? Tem, mas a história que é contada, ela é voltada para a realidade. Por um acaso, neste filme, e é bom que eu gosto de utilizar como exemplo, o que acontece? Nesse filme, você tem algo que está fora da realidade, mas que ajuda, porque ajuda a compor o clima de mistério, ajuda a compor o clima do enigma, certo? Não é uma história que, ele é um extraterrestre, faz isso e aquilo, não, ele só é um extraterrestre que tem determinadas atitudes a mais ou diferente, mas não influencia em nada o mundo real, tá? Então, o realismo é também fundamental. O desvendamento do enigma, que é o crime, é claro, é sempre decorrência da lógica. Tem uma linha de raciocínio lógico a ser seguida. Para você desvendar algo, é necessário que você tenha as anotações, os segmentos de como aconteceu. Olha só, eu coloquei até aqui embaixo as perguntas que você pode vir a buscar. Então tem de quem foi. No livro tem como um texto e eu estou falando no geral. Algo aconteceu de quem? Aquilo era de quem? Como foi? Por quê? Por que aconteceu? Como apareceu? Como apareceu aquilo naquele momento? Como aquilo desapareceu repentinamente? Por que foi guardado? Por que foi disputado? Então, veja, eu tenho várias perguntas. Quem fez aquilo para que aquilo, nesse momento, fica na sua imaginação? Você está imaginando algo e esse algo que está dentro do policial está perfeito, porque eu estou só colocando pistas. Cabe a você buscar, tá? Por que fez? Por que fez determinada atitude? Qual foi a consequência? Como pode ser mudado? Qual é o final que tem que se chegar? Então, veja, eu tenho várias perguntas, aí conforme vai passando passo a passo no livro ou passo a passo em um filme, você pensará o quê? Agora foi esse. Agora foi aquele. E a Valéria tem cachorro. O cachorro tá latindo. Eles tomam conta da casa. Será que tem cachorro lá fora, no meu portão, querendo
atrapalhar a vida do meu cachorro que está quieto, me permitindo dar aula? Vamos lá, quantos cachorros você ouve um latido? Será que só tem um? Para quem já me conhece, sabe quando eu conto as histórias, né, para poder ilustrar a aula, sabe que são 3 pastores alemães, né? Só tem 3. Só imagina como fica esta casa quando tem os 3 latindo. Então veja, aqui nesse momento eu estou contando algo para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Olha para cá. E você vai fazer análise dos fatos. Um cachorro latiu, não foi? Vocês devem ter ouvido. Uma moto passou, barulhenta pra caramba. Então, essa moto, que moto é essa? Uma moto chata dessa que passa sempre no mesmo horário para atrapalhar minha aula, é incrível. E o cachorro tá latindo por quê? Provavelmente algo aconteceu lá fora. Professora, você não vai ver? Não, porque tem outras pessoas na casa que verão. Então, olha, esse mistério eu desvendo depois quando eu for olhar nas câmeras. Entendeu? Então, veja como tudo tem um mistério. Por que será que ele latiu? Tem alguém lá fora brincando? Não, agora estão todos parados, cada um no seu espaço. Certo? Aí, eu tenho também os indícios. É indício? Você pegou parte do seu enigma, foi compondo passo a passo? E qual é a parte que falta? O Jumanji, por exemplo, vocês sabem que eu adoro filmes, nós trabalhamos muito assim na sala. O Jumanji, os 2 últimos, né, porque tem o primeiro que o menino vira macaco e tal. Nesses 2 últimos filmes do Jumanji, eles têm vários enigmas. Não é um policial, mas tem enigma. Tem enigma a ser fechado para que eles possam voltar para suas casas quando eles estão em um outro espaço que não é o deles e nem na sua própria forma real. Certo? Olha como eu estou ilustrando a matéria. Trabalhando com filmes e apresentando o que acontece no filme, que também acontece nos livros. Certo? Aí eu tenho análise dos fatos, eu tenho os indícios, e linha nunca pode ser sobrenatural. Valéria, você falou dos ETs. Sobrenatural, não tem nada de sobrenatural, é só personagem secundário. E dali tem toda uma história. Por quê? Não tem nada que vá apresentar uma história sobrenatural, como se, por exemplo, fosse uma história de terror. Que de repente chegou lá e fez o Frankenstein, fez aquilo. Nem dá pra fazer muito sobrenatural. Ele já é um sobrenatural, mas é um terror, é diferente. Não serve como narrativa policial, tá vendo? Por quê? O enredo, a história, ela é diferente. Existe o drama, por exemplo, eu vou trabalhando e vou misturando também, tá? O drama, geralmente quando você assiste ao drama, tem alguns problemas acontecendo na história e cabe àquele leitor identificar o drama, ver qual vai ser a solução. Será que foi bom o final da história? Será que foi ruim? Por exemplo, alunos que gostam de falar da culpa das estrelas. Pois bem, nesse aí é um drama, mas tem um final, que para alguns, ou para a maioria, é triste, certo? Então, veja bem, já estou até trabalhando com vocês outros estilos junto com a narrativa policial, para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, quando nós trabalhamos a língua portuguesa, na parte gramatical, muita gente pensa assim, a diferença entre aposto e vocativo. Qual é a diferença? Bem, aposto é aquele que fica entre as vírgulas, porque está explicando algo. O vocativo é o chamamento, igual tem numa carta. Você escreve lá, bota a data completa, por exemplo, Saquarema, vírgula, faça de conta que hoje é dia 28, que é o dia da sua aula, 28 de abril de 2020, ponto. Pula uma linha, querida professora Valéria, vírgula, pula a linha e começa o seu texto. Esse querida professora Valéria é o vocativo, porque você está chamando a Valéria para ler o seu texto, certo? Mas se eu falo algo e falo assim, veja o céu, vírgula, Valéria, vírgula, a constelação Cruzeiro do Sul está ali. Bem, para quem pensar que... Escreva no seu caderno para você depois, tá? Porque eu não tenho espaço aqui no quadro. Vou repetir, para vocês escreverem no seu caderno. Eu
falei daqui da carta, e eu criei, né, como eu faço na sala, né? Deixa eu lembrar aqui. Eu falei, veja, escreva no caderno, veja, vírgula, Valéria, V maiúsculo e com acento, hein? Veja, vírgula, Valéria, vírgula, a constelação do Cruzeiro do Sul está ali, ponto final. Veja só, se você não estuda a língua portuguesa corretamente, se você decora, você vai dizer que Valéria é um aposto. Por quê? Porque ele está entre duas vírgulas. Errado. Errado? Errado. Sabe por quê? Se eu falar, tira Valéria e fala assim, veja, não tem as vírgulas agora, tá? Veja, a constelação do Cruzeiro do Sul está ali. Você está falando para quem? Quem é esse sujeito? Você está falando para quem? Veja, quem veja? Veja ele, veja ela, veja, e quem é o sujeito? Você não sabe, certo? Mas quando coloca Valéria, você está especificando que quem está falando com Valéria. Veja, vírgula, Valéria, vírgula, a constelação do Cruzeiro do Sul está ali. A pessoa está falando com Valéria. Então, isto é um vocativo. Portanto, não se pode decorar, tem que interpretar a língua portuguesa. Espero que vocês tenham escrito isso no caderno, certo? Vou repetir. Veja, vírgula, Valéria, vírgula, a constelação do Cruzeiro do Sul está ali. O que está entre vírgulas não é um vocativo, não está explicando. Ele está chamando a Valéria para que a Valéria veja onde está a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, isto é um vocativo, certo? Então, vamos para cá. A linguagem narrativa, ela é simples, ela é clara e ela é direta. As palavras não são difíceis. Por quê? Se você não prender o leitor, perde a graça. Quanto mais difícil for, poucas pessoas lerão. Por exemplo, eu falei aqui, apresentei para vocês o Diário de Anne Frank, que tem um texto mais ou menos, a linguagem é boa de ler. O Diário de Banana, tem vários aqui, qualquer um lê. Então, é um livro que tem um público-alvo, adolescentes, crianças, adolescentes, dependendo da idade, tem um público-alvo. Tá, mas o público-alvo é quem tem mais de 18? Não, mas isso não significa que quem tenha mais de 18 não possa vir a gostar do Diário de Banana, certo? Então, veja bem, quando eu falei aqui da narrativa, eu estou chamando a atenção ao enigma, ao mistério. Personagens que tem que ter sempre. Eu tenho o detetive, eu tenho que ter o criminoso, tem que descobrir. Mas tem-se que lembrar que também preciso dos personagens secundários, certo? Eu não tenho o mundo, aqui o mundo não gira em torno desses três, eles são os três personagens principais e não os únicos. Até porque, quando o detetive estiver buscando informações, ele irá falar com outras pessoas. E essas outras pessoas serão personagens secundários, em sua maioria, não no seu geral, certo? O realismo é também fundamental, porque o desvendamento do enigma, que é o crime, é sempre decorrência da lógica. Tem uma linha de raciocínio. Se você não tem, você não chega à lógica. Tudo você tem que juntar, buscar e ver a coerência dos fatos, se está ok, se não está, se serve, se não serve, não pode, porque isso não aconteceu. Aconteceu depois do fato ter ocorrido, então você tem que ver a sequência para que chegue à resposta final exata. Você vai analisar, vai ver os indícios, realmente estão certinhos e nunca é do sobrenatural, não vai ser do além que vai acontecer, tem que estar voltado ao realismo, certo? Tem que estar voltado ao realismo. A linguagem é clara, você, durante a busca dos indícios, a análise dos fatos, terá perguntas. Estas são somente alguns exemplos. São somente exemplos que vocês têm aqui, que eu coloquei. Mas poderão vir outros, vai depender da história, vai depender do enredo e das perguntas que você precisará fazer para pegar os seus indícios e chegar ao enigma, que é a resolução do problema, tá? E, gente, a matéria foi essa. E, indiretamente, eu já falei hoje,
dei uma pinceladinha no que é a narração, falei dos personagens. Trabalhei aqui, o narrador pode ser alguém, como olha, preste atenção, o narrador pode ser o próprio autor, que pode aparecer só depois. Eu falo muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não é narrativa policial, mas ele conta a sua história e conta o início, ele está no leito de morte e ele volta para contar a sua história. E nesse contar, ele vai contando desde a sua infância até o momento da sua morte, certo? Tem muitas histórias que são muito voltadas ao nosso presente, embora seja um livro muito antigo, centenário, posso lhe afirmar. Tem tudo que tem de realismo no nosso presente, nada fantasioso, tem muito presente hoje nele. Mais tarde, vocês terão que lê-lo, tá? Acho que é no 9º ano. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, é uma leitura que vocês terão constante, tá? Falei de drama, falei do policial, falei do filme MIB, né? Falei do MIB, o último MIB, que tem uma mulher como protagonista junto com o ator que faz o Thor. Se você puder assistir e gostar, é interessante, porque você vai rir em alguns momentos, mas é interessante. Embora você tenha algo que não é sobrenatural, mas é de outra dimensão, é interessante, porque não é uma narrativa policial, mas eles estão buscando algo. É próximo de, tá? Uma narrativa de mistério. A aula de hoje foi essa. Estou com saudades, a moto tá passando aqui de novo, né? Estou com saudade de vocês. Espero que essa pandemia passe logo, para que nós possamos estar novamente juntos, certo? Estou muito alérgica, espero que tenha dado legalzinho. Trabalho para casa, está lá no plural. Vou pedir o seguinte para vocês: tirem a foto dos trabalhos realizados. Aí, quando tirarem, tem alguns alunos que estão tirando foto do material. Vamos lá, você fez o trabalho, fez deitado, horizontal. Não, é para tirar foto na vertical, tá? Porque se eu não conseguir ver pelo computador, às vezes eu vejo no computador, vejo no celular, aí o celular é pequenininho, aí tem que ficar virando para cá, para lá, e no computador às vezes também fica complicado. Eu quero que vocês façam para casa, tá? Livro 2. É o capítulo 15, para quem não lembrar, é produção textual, tudo que é PT, produção de textos, é Valéria, certo? Vocês vão trabalhar o capítulo 15. Eu quero que façam todas as atividades, as que tem. Ah, professora, não tem espaço, não tem problema, você coloca no caderno, tira foto e manda para o meu e-mail, identificando o seu nome, identificando sua turma e escola, certo? Para quando eu olhar, já ver e já separar por turma, que é assim que eu faço. E também, veja, lá na página 34, no grupo B, tem aqui uma ideia do que é, certo? Uma ideia do que é a narrativa policial, que eu expliquei aqui. Para casa, tem texto, eu quero que façam a página 35, a página 34, a página, o capítulo todo, mais fácil falar assim. Porém, eu quero um texto numa folha separada. Eu quero que vocês criem o texto que está sendo solicitado aqui na página 36. Aqui embaixo se fala sobre produção. Releia seu texto e corrija. Olha só, eu quero esse texto aqui. Qual o mínimo de linhas? Vamos lá. 20 linhas é o mínimo, tá? 25 é o máximo. Eu vou colocar lá no plural, para vocês olharem. Mas já estou avisando. Eu quero esse texto escrito com todas, escrito com caneta preta no caderno, com as regras de redação, com as margens certinhas, margem esquerda, margem direita, certo? Entrada do parágrafo, tudo alinhado, acentuação. Olha, teve gente que escreveu no trabalho aquele o que eu falo que não pode, sabe? Fizeram assim, galera. O que é isso? Não pode. O que?
O que separa, lembra que eu falo com vocês que não pode ficar junto? O que não é junto, o que é separado. Portanto, tomem cuidado com a linguagem informal. Ajustem, revisem seu texto, certo? Quando fizerem, tirem a foto na vertical, que eu peço na vertical, e mandem para o meu e-mail, que está também lá no plural, que eu coloco para vocês naquele espaço onde eu coloco a atividade a ser realizada, certo? Saudade de todos. Beijo, até a próxima.